Outra grandeza bastante utilizada pelo mecânico é a medição de corrente elétrica. Para se medir corrente elétrica, o mecânico precisa tomar mais cuidados. Embora exista um fusível de proteção na placa do multímetro, uma ligação errada pode queimar o fusível e até danificar o amperímetro, que é um instrumento para medir corrente elétrica. Lembrando que corrente elétrica é a corrente de elétrons através dos átomos no circuito. Primeira coisa é escolher a posição correta dos cabos. O cabo preto volta para a posição comum no multímetro. O cabo vermelho, que é o cabo positivo, agora nós vamos ligar na posição equivalente à corrente elétrica, representado em ampere. Então nós começamos por esta tomada, onde nós temos aqui 20 ampere, que é o limite de corrente suportada pelo fusível do amperímetro. Feita a conexão, nós vamos agora selecionar, através desse seletor, a unidade de ampere. Lembrando que nós temos aqui duas unidades, ampere até 20 ampere e uma outra posição, miliampere. Então, por questão de segurança, começar sempre pela maior grandeza, 20 ampere. Feita a seleção, nós vamos para o circuito. Então nós temos aqui um circuito simples, composto por um fusível que se encontra na entrada do circuito elétrico, que é a proteção do circuito em caso de curto. Um interruptor manual, que é a chave que vai fechar e abrir o circuito. E o consumidor, que é a lâmpada do circuito. Então vamos ligar o cabo da bateria e agora vamos fechar a chave do circuito. Então nesse momento nós temos os elétrons fluindo através do condutor, chegando até a entrada do filamento da lâmpada, que é um ponto de alta resistência. Nesse momento, uma grande quantidade de elétrons tenta passar pelo filamento, que gera atrito, gerando calor, e a incandescência, que é a potência gerada pelo consumidor. Do outro lado do cabo, os elétrons fluem através da chave, passando pelo fusível de proteção, voltando até o borne positivo da bateria e indo novamente para os seus átomos de origem. Então nós vamos medir a corrente elétrica usando o amperímetro. Nós temos que ter muito cuidado para não fazer uma ligação em paralelo com o amperímetro, porque pode danificar o instrumento ou queimar o seu fusível de proteção. Então nós vamos primeiramente desconectar um cabo de entrada de tensão de alimentação do circuito, respeitando a polaridade, o cabo positivo do lado positivo do circuito. O cabo negativo dando continuidade ao circuito, porque o amperímetro vai medir a intensidade de elétrons que flui através do circuito. Então agora nós temos a medição. O amperímetro mostra uma leitura de 1,72 ampere. Isso indica que existe um fluxo de elétrons passando pelo consumidor equivalente a 1,72 ampere. Agora nós vamos fazer um teste bastante comum, que é o teste de carga do alternador, utilizando o voltímetro. O primeiro passo é selecionar a posição dos cabos no multímetro. O cabo negativo na posição comum, o cabo positivo na posição de tensão elétrica.
E agora vamos colocar o seletor na unidade correspondente à tensão elétrica, letra V de volts. Agora vamos ligar o cabo à bateria, respeitando a polaridade. O cabo negativo do voltímetro no borne negativo da bateria. O cabo positivo do voltímetro no cabo positivo da bateria. Então nós temos uma leitura no voltímetro que indica uma tensão de 12,75 volts, que é a tensão da bateria. Agora eu vou funcionar o motor e comparar as tensões para verificar quanto o alternador está carregando. Comparando agora as tensões, nós temos uma indicação aqui no voltímetro de 14,25 volts, que indica que o alternador está carregando corretamente. Se as tensões não estivessem atingindo esse valor ou oscilando abaixo ou acima, possivelmente eu teria um problema no circuito de carga ou no próprio alternador. Estamos encerrando esta aula de eletricidade. Espero que esses conhecimentos aqui passados possam ser úteis num possível diagnóstico do circuito elétrico do automóvel. Eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo.